Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço a mesma que continue orando em espírito. Quando se trata de falar da grandeza de Deus, é tão espinhoso. Torno a dizer, sei que alguém pode até pensar, mas por que tem que gravar? Temos que aproveitar aquilo que Deus tem nos dado. Deus, Ele é tremendo e o nome dele é exaltado. Entre as árvores, no céu, na terra, no fogo, no ar, na tempestade, nos pássaros, entre animais pintados e selvagem e doméstico. Deus também é enaltecido através dos seres humanos, quando o mesmo dá lugar a Deus. O Senhor é louvado na harmonia, oxigênio, hidrogênio, e se eu fosse falar aqui, não tem fim de todas as coisas onde Deus é louvado. O tempo não daria, a eternidade seria pouca, mas é eterna, não se acaba, verdade, mas seria pouco para exaltar o nome de Deus, toda a eternidade, de tão grande que Deus é, absoluto, Rei do cosmos, guardião do universo, Pai das luzes, guia, nosso protetor. Deus, Ele é tão grande, que o próprio universo diante dele se perde. É por esse motivo que toda a terra, entre as nações, Deus é adorado, enaltecido. E se caso os povos da terra, as nações, não adorar a Deus, Deus é adorado eternamente entre os anjos. Tem miríades e miríades de anjos para enaltecer o nome dele. Logo, Deus não precisa de mim, e reconheço muito bem, e nunca vou me gloriar em mim mesmo, porque a Bíblia diz que aquele que se gloriar, não se glorie em si mesmo, mas em me conhecer e saber que eu sou Deus. É o que ele diz na palavra. Jesus vem e endossa a palavra, e o mesmo perante o povo diz: por mais que você trabalhe para Deus, é servo inútil. Como eu posso me enaltecer, me gloriar em mim mesmo? Então eu não estou em Deus, nem Ele está em mim. A palavra que foi lida aqui nesta noite, quando nosso pastor passar aqui e falar a respeito, quando Davi disse que Ju é aleijado, manco, não entraria. A gente vê que na lei mosaica era proibido até entrar no pátio. Era proibido, não chegava nem nas proximidades do palácio. Quando ele mencionou aqui, eu disse ao pastor ali, Mefibosete, Deus usou a Davi, quebrou aquele protocolo e ele achegou-se lá. Porque Deus é tremendo. Porque o Espírito Santo que está em nós, quando alguém traz um versículo, uma palavra, quem está ligado no céu, né, pastor? Já sabe logo. Há com certeza uma comunhão, há um fio de escarlate ligado em toda igreja, taclate ou igreja. Mas quem está bem ligado não entende, está por fora. Mas Deus é bom. Eu quero aqui, em Gênesis 38, foi lido, começar do verso 1 até o versículo 10, mas eu quero aqui ler o versículo 6. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. O plano divino de Deus é um plano exemplar, é um plano, sabe, que a gente não vai entender nunca.
os desígnios de Deus. E este plano, nós sabemos que quando Deus ele escolhe alguém, Deus é tremendo. E diz a Bíblia que este Judá era o quarto filho, de Jacó. Por que não o primogênito? Não é verdade? Mas Deus escolheu justamente Judá. E um fracasso dele, Deus mostrou a sua plenitude, a sua glória, o seu vigor de Deus, a sua, misericórdia, porque Deus sabe tratar com seus instrumentos. E nos diz a Escritura, quando ele agora tem esta mulher, ele tem esses 3 filhos, e diz a Bíblia que agora ele tomou esta mulher e levou até seu filho, e diz a Bíblia que nesta entrega para o filho, agora esperou o quê? Esperou que ele tivesse ali o seu descendente para poder crescer, para poder dar prosperidade àquela família. E diz a Escritura que era mau. Aquele jovem homem era mau, ele era perverso. E diz a Bíblia que Deus agora o matou, é o que diz a Escritura. E o significado da palavra significa acordado, ou sem descendência, ou sem descendentes. Então, veja o nome que foi dado, não é, pastor? O nome tem muito a ver. Se eu coloco um nome no meu filho, e eu conheço muito bem a tradução da minha linguagem, da etnia do meu país, eu vou colocar um nome que significa sem descendentes, eu já estou dizendo que é uma maldição. Mas ele colocou este nome, mas Deus sabia, porque Deus não vai no futuro, Deus é futuro, e tudo está escrito, com certeza, no livro de Deus. E diz a Escritura que ele colocou este nome, mas o filho era mau, ele era perverso, Deus o matou. Vendo, pois, Judá que o seu primogênito morreu, diz a Escritura que ele agora entrega o seu segundo filho, Onã, que quer dizer forte. E a Bíblia diz que ele disse: olha, você vai se deitar, vai conhecer a mulher do seu irmão, vai se tornar esposo dela. Agora tem uma coisa: primeiro filho que ela vai ter não será seu, vai dar continuação ao primogênito, ao finado, ao seu irmão, ao que morrera. Então você não terá ele como filho, que ele vai ficar em lugar do primogênito do seu irmão. Ele não gostou daquilo, ele trancou-se. Ele pensou, eu não estou aqui, que ele está dizendo na Bíblia, mas eu acredito que ele pensou assim: bem, a herança que é nossa, agora vai passar para esta mulher? Porque se o marido morreu, não teve, pronto, ela vai sair do mapa. Agora a herança vai ter que passar para ela, porque se eu tiver um filho e for colocado como primogênito em lugar do meu irmão, ela vai ter parte da nossa herança, e a herança é minha. É o que ele pensava, acredito eu. A herança é minha e de meu irmão mais novo. Será que, sei lá, que significa petição, pedido, ou solicitação, ou reivindicação? Então ele, pensando desta forma, diz a Escritura que ele era mau também. Porque a Bíblia, ela segue dizendo aqui, quando o primogênito morre, então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato. E a lei do levirato, nós sabemos que era uma lei naquela época. Quando o irmão morria, o outro, ele ficava como sucessor do irmão, naquela equipe, daquela viúva, para poder trazer a descendência, para trazer algo, para dar continuação. Era a lei do levirato, ou dos levitos, ou levíticos. E diz a Escritura que o irmão dele pensou, disse: não, ou é meu,
ou então, eu não vou fazer isso. O que ele fazia? A Bíblia diz que agora Onã, ele vai e diz a Escritura: sabia porém Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, ele deixava cair fora o sêmen. Ou seja, ele pensava, também ela não vai engravidar. Por outro lado, quando ele recebeu essa autoridade do pai para dar seguimento, certamente os demais, os vizinhos, os familiares, outros clãs, que eram as outras tribos, e assim, esse camarada é um camarada homem, é um camarada macho, vai dar seguimento. O irmão partiu, mas ele vai ficar no lugar e vai dar seguimento. Este é que é o homem, este é valente. Se fosse olhar a tradução da época, é valente. Então ele entrava na na tenda, para possuir a mulher do irmão. Ele entrava como um homem, sabe, de perfeição, um homem macho, na linguagem de hoje nordestina, um homem macho, um homem 100%, mas quando chegava lá dentro, cá fora o pessoal via ele como um santo, como uma pessoa de boa índole, mas quando chegava lá ele era mau, era perverso, ele era com certeza uma peneira furada. Ele não dava seguimento ao papel que foi exercido para com ele. Quando chegava dentro da tenda, ele tomava, sabe, aquela posição. Ele tinha com certeza o seu consolo. Ele se aproveitava bem da mulher do irmão, mas ele não fazia o papel. Ele saía, sabe, Paulo, alegre, satisfeito, mas a mulher ficava triste, desmoralizada. A mulher ficava, sabe, humilhada por ele. E quando ele saía, parecia que estava abafando todo mundo. Rapaz, realmente ele agora vai dar, né? Vai ver já já a semente, a gente vai ver já já a prosperidade. Passa-se o tempo e a Bíblia diz que foi várias vezes. Ele entrava lá, era a mesma coisa. Deus disse: eu vou matá-lo. Há quem por aí pode até pensar que Deus matou porque ele fazia um papel de colocar para fora. Não, era a ruindade, a perversidade, era dentro do homem, a ruindade. Quer dizer, eu não deixo ficar lá para não ter que ter uma semente e ficar no lugar do meu irmão. Também eu não deixo, não. Ela nunca vai ter essa semente. Aí Deus lá de cima também: tu não vai ter semente de mulher nenhuma, eu também te mato. Eu também te tiro da terra. Porque Deus conhecia a índole do homem. Diz a Bíblia que passou-se o tempo, e foi se passando o tempo. Aí Deus agora tira. Quando Judá soube que também o segundo filho, Onã, já era, passou, esse já foi. Aí ele disse à pobre viúva: espera mais um pouco de tempo, vai para a casa do teu pai, tira lá a viuvez, que eu vou te dar meu terceiro filho, Selá, já está quase na idade, também será teu, e vai dar continuidade à semente dos irmãos que partiu dos dois mortos. Ele vai fazer o papel. Se ele tivesse entregue e esse fizesse o papel, pastor, Deus não matava e tudo corria bem. Mas na mente dele ele pensou: essa viúva já matou 2 maridos, se bater no outro filho ela vai matar também. Botou a culpa na mulher, mas não era a mulher culpada, eram os 2 filhos dele. Deus conhecia, mas ele colocou na mente que era a pobre da nora, da viúva. Minha mãe hoje está na casa dos 80, e por incrível que pareça, minha mãe ficou viúva umas 4 vezes, não foi nenhum. Casou-se, acaba morreu. Casou-se, acaba. Por incrível que pareça. Aí o que acontece? Com mais ou menos 55, 56 anos, vou me casar mais não, até hoje. Vai fazer 80 anos viúva. Eu não vou me casar mais. Por incrível que pareça.
Quando eu me entreguei para Jesus, Paulo, há 30 anos atrás, minha mãe já não tinha mais marido, veio para Jesus também até hoje. Disse, oxe, alguém fica com medo, peraí, essa mulher é matadora de homem. Não é, não é assim. Tudo é na vontade de Deus. Quem dá e tira a vida é Deus. Alguém tem medo de uma vela vermelha, de uma vela preta? Alguém tem medo de um gato preto numa encruzilhada? É Deus que dá e tira a vida, é Deus que abate, que exalta. Aleluia. Alguém coloca uma panela atrás da porta, quando alguém bater, eita, tem um bandido lá, para se precaver. Deus disse, se eu não guardar a cidade, vai vigiar em vão. Sidney, Chocadai, Cuida, Sidnela. Tudo é Deus. Morre alguém, Deus. Se converte alguém, Deus. Porque Deus é o eixo de todas as coisas. Criou o bem e o mal. E a Bíblia diz bem claro, eu fiz as trevas e a luz. Eu, Deus, fiz todas essas coisas. Está em Isaías. Não cai uma folha se ele não permitir. Um cabelo não sai da cabeça se ele não permitir. Um pássaro não canta se ele não permitir. A maré não sobe se ele não permitir, nem desce se ele não permitir. Aí diz a Escritura que ele agora com medo. Aí passou-se o tempo, o filho cresceu, tornou-se homem. Ele enganou, mentiu, ludibriou. Passou-se o tempo, ela esperando, ela olhou o tempo, espera aí, o rapaz já está homem, já está adulto, para ser pai de filhos, eu estou aguardando e nada. Ela pensou, se eu for a ele não vai adiantar, porque ele é como um juiz, ele é a autoridade máxima naquele lugar, Judá, e o filho dele, que foi o infrator, com certeza ele não vai me dar os meus direitos. Ele vai dizer, não, meu filho você matou, meu segundo filho você matou, vou dar o terceiro nada. Ela pensou, se eu for a ele, coitada de mim, ele não vai olhar para mim como viúva, não vai aceitar, já passou a idade, não vai me dar o terceiro filho, não tem como ir a ele. Acontece muito isso hoje, é meu filho eu protejo, é minha filha eu protejo. Ah, mas está errado, eu não quero saber, é meu, é minha filha, é meu filho. O outro é que está errado e o outro certo. A gente vê muito isso hoje, entre povos ricos e pobres, entre grandes firmas, como também grandes congregações, que é chamado ministério. Se não tiver uma visão de águia, mata, destrói. Lembra de Ofni e Finéias? É o que Deus me deu aqui, porque não está nada aqui escrito, quando estou lendo isso aqui. Ofni e Finéias, o pai apoiava, os filhos na mesma linhagem do pai, mas quando fazia oferenda lá, comia o melhor, comia carne, sabe, se sacudia mesmo, pegava o melhor. Aí Deus disse, eu vou derrubar os dois, a arca vai ser levada. O que acontece? Naquele momento, Ofni e Finéias já eram, morreram, a arca foi levada. A mulher de um deles teve uma criança e colocou o nome, e acabou, foi-se a glória de Deus, porque até o pai com os 90 caiu da cadeira e partiu o pescoço. Deus sabe trabalhar. Então diz a Escritura que ele negou. Ela disse, só tem um jeito, vai ter, sabe, vão tosquear as ovelhas, todo ano tem aquela festa, algumas meretrizes vai, porque os homens vai, começam a beber, aí tem os seus dinheiros, as meretrizes vai, eu vou passar no meio lá também, e é o único jeito que eu tenho, para poder chegar, para dar continuação, se eu não vou perder tudo, eu estou aqui desprezada, humilhada. É o que aquela mulher pensava, e só Deus sabe o que passou na cabeça dela. E diz a Escritura que aquela mulher agora, ela se veste, sabe, e coloca um véu,
e passou-se por uma meretriz, uma prostituta, e foi justamente para aquele caminho, sabendo que Judá ia passar ali. Lá vem ele com o seu cordão e o selo no seu cordão no pescoço, e o cajado significa autoridade. E o selo dizia a posição daquele homem, quem ele era. E diz a escritura que agora ele olhou ela com véu, mas viu que ela era bem, uma mulher, e tanto ele se engraçou daquela mulher. Agora não tinha outras, mas Deus já tinha marcado. Quem entende Deus? Deus trabalha certo em linha torta, não. Deus pega a linha torta e ele conserta a linha torta e escreve em cima dela, depois que ele conserta. Mas Deus já estava na presença dele. Olha, não tem quem possa entender a Deus. Deus poderia com certeza traçar outro caminho para que ele entregasse aquele filho, selar, para que desse continuação, mas não tem quem possa entender a Deus. E diz a escritura que ele disse: olha, eu te darei um carneiro, uma ovelha. Ela disse: mas cadê? Não, eu vou mandar alguém trazer. Não, mas agora não, eu vou mandar alguém trazer. Então me deixe, eu quero que você me deixe aqui como segurança, como promessa. Ele disse: o que é que você quer? Ela disse: eu quero o cordão que está no seu pescoço com o selo, Paulão? Que ela tinha que ir no lugar. Eu quero ser menina da gata e do braço e cajado da gaita e da é o que eu quero. Porque quando iam para essa festa, as pessoas faziam oferenda, matavam animais e faziam oferenda aos deuses deles estranhos, mas ela sabia quem era o Deus de Israel e ela temia. E diz a Bíblia que ele agora coabita com ela. A escritura diz que ele volta, passa-se os dias, ele agora manda o rapaz levar o prometido naquele lugar. Chegou lá, procurou, e cadê? E sabia quem era? Não encontrei. Voltou, ele ficou 3 meses depois. A Bíblia diz que ele foi sabedor que Tamar estava gestante, estava grávida. Ele disse: vai morrer no fogo. Que naquela época ou morria queimada ou então apedrejada, era a lei vigente da época. Ele disse: agora com certeza ela vai morrer, mande buscá-la, que ela vai para a fogueira, ela vai morrer, porque não era para ela deitar-se com ninguém, morrer viúva. E ela agora fez isso, já era. Diz a escritura, quando ela se achegou e disse: pergunte ao meu senhor, a ele, de quem é o cajado que tenho e o selo, porque o homem que eu me deitei me deu este cajado e o selo com este cordão, é o dono e é o pai do meu filho. Veja o trabalhar de Deus. Quando ele viu o cajado, que era conhecido, todo mundo sabia de quem era, ele cai de joelho e pede perdão e diz: eu sou mais errante do que ela é inocente, o injusto aqui sou eu, pode deixá-la aí. E a Bíblia diz, pastor, que foi gêmeo. Gêmeo. Nunca mais ele tocou nessa mulher, a linhagem perdurou. Diz a escritura, a criança quando estava nascendo, uma colocou já a mão de fora, quando coloca aí a parteira, já amarra uma fita vermelha ou encarnada naquela mão. Diz: esse é o primeiro. Mas só que Deus tem negócio sempre com o menor. O primeiro era ele, o primogênito, ele bota a mão para dentro e o outro passa pela brecha. Quem entende Deus, hein? Pérez, da Glacha, da Gamarraito, regulou e juíteca, mio adá ao comum e juíteca. Aí a Bíblia diz que ele foi colocado um cordão roxo, aí a Bíblia diz, a gente vê lá em Crônica 10, do versículo 1 ao 10, que conta tanta coisa bonita.
A gente vê em Gênesis 46, verso 12, aponta para Pérez. Número 26, 19 ao 21, aponta. 1 Crônicas, no capítulo 2, o versículo 3 ao 6, a gente vê que disso aí até chegar a Cristo, foram 14 gerações. A gente vê lá em Mateus, no capítulo 1, a genealogia, o que diz lá em Mateus. Se você ler a Bíblia lá em Mateus, o que diz lá, pense. Fala também em Zacarias 10 e o verso 6, está dizendo: fortalecerei a casa de Judá. Judá. Se você ler Mateus, no capítulo 1, você vai encontrar a beleza, você vai encontrar a glória de Deus, a manifestação de Deus. Olha o que diz a palavra em Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Judá. Imagina, aí de Judá, aí Tamar gera quem? Aí diz aqui a Pérez e a Sera. Se fosse pela consciência humana, pastor, alguém diria assim, da genealogia, diria: de Abraão, através dele Sara gerou Isaac, Isaac através de Rebeca gerou a Jacó, e Jacó, e assim não é verdade? Pela mente humana, não é, Paulão? Abraão de Sara gerou Isaac, mas Deus não. No livro de Deus está assim, ó, bem claro. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez. Olha, de Tamar, por que não colocou, né, Rebeca? Por que não colocou Sara, Radai, Elô, Shemiete, Ramadacuite, Gas, Leite, Bluk, Miatra? Aí dá-se segmento, aí diz aqui, aí gerou Herão, aí vai Arão gerou Aminadab, Aminadab vai, aí sai seguindo por ali, aí chega até quem? A outra meretriz, a Tiui, Kimikeito, a Labratuita, Raabe. Quem era Raabe? Uma meretriz. Aí diz aqui, Raabe, a Boaz, Esté, de Ruth, e gerou Obed. Quem era Radeicomicho, Adaicho, Ruth, uma moabita, tem nada a ver com o povo israelita. Raicho era de outra, Entienia, Adaica, Radoica, Pratsui. Dando seguimento de Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi de outra, que não tinha nada a ver com ele, que ele matou o marido dela, o primeiro filho morre dela, Batseba dela gerou quem? Salomão. Salomão. E quando a gente vê a palavra de Deus tremendamente falando a respeito de Salomão, está lá em Reis 4:32, compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. A Bíblia diz que Deus deu também a Salomão sabedoria, um entendimento, uma inteligência, como a areia da praia do mar.
e era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos no Oriente e de toda a sabedoria do egípcio, e mais sábio do que todo homem, mais sábio do que Etã. Esse Etã era um nome tremendo na época. Aí diz aqui, Azarita, e Emã, e Calcol, e Darda, que eu não sei quem é esse Darda, que alguém pode até pensar que é Buda. Darda, eram os nomes que foi frisado aqui, eram nomes poderosos, homens inteligentes, com QI, que ninguém Hadeu se aproximava. Deus ultrapassou, porque a mente de Deus, o caráter de Deus, a personalidade de Deus está elevada. Deus dá quem quer, o Espírito é dele, os dons é dele, usa como ele quer, faz como ele quer. Muitas vezes alguém não suporta o poder de Deus na vida de alguém, fica com raiva. Às vezes quando vê que é alguém, aí não vai, eu não vou hoje, é fulano que vai trazer a palavra, eu não vou, porque não suporta o poder, a glória de Deus em fulano. Aleluia. Não suporta a glória. Mas esquece, meus pastores, a glória é minha, diz o Senhor, o poder é meu, os dons é meu. Temos que aproveitar enquanto Deus enche o instrumento, para a gente extrair do instrumento a glória, o poder, a palavra de Deus, a virtude do Espírito Santo, para engordar a igreja, fazer a igreja crescer, para a igreja se manifestar em glória, em virtude. Deus não quer instrumento vazio, Deus quer encher todos, mas nem todos suporta, mas não quer pagar o preço que o outro paga, nem que a outra paga. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Quando eu chego aqui, que o pastor, aí está o pastor Nilson, aí o pastor, vou dar uma oportunidade ao nosso pastor Nilson, ele vai trazer aqui a palavra para a igreja. Eu gosto, porque é um homem que tem um conhecimento profundo, né, Paulão? Muitos anos, muita experiência, e traz coisa tremenda para a igreja. Mas tem pessoas que havia isso. Naquela época muita gente destruía outras pessoas por inveja. Não é diferente hoje no nosso meio. Deus toma cada um aqui de uma forma diferente, mas tudo é Deus. Paulão, Deus não deu ele o dom de pregar, mas ele chega aqui e canta aquele hinozinho, Deus recebe, é o dom que Deus presenteou. Aí Deus usa ele na oração, aí Deus usa os irmãos que estão ali na naus da igreja, o diácono Roberto de uma forma, o outro diácono de outra forma, o outro abençoado de outra forma, cada um Deus toma de uma forma diferente, mas tudo é para a glória de Deus. Alguém diz, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Eu sou de Apolo, que Apolo prega e é eloquente. Paulo não, é só um ensinamento, mas é meio aguado. Paulo veio e disse, eu vou pegar vocês. Eu planto, Apolo rega, quem dá o crescimento? Deus. Deus dá um dom a um, dois a outro, 7 a outro, tudo é dele. Um dom da profecia, o dom da interpretação da língua, o dom da ciência, o dom da sabedoria, dom de discernimento dos espíritos, para saber se é o espírito de Deus, é os espíritos das trevas. Cada um Deus toma de uma forma tremenda. Eu estava anunciando o evangelho um ano essa semana, e uma cidadã, ela levantou a mão, pastor. Aí eu disse, pode falar, moça, fica à vontade. Ela disse, eu sou budista. Eu até achei interessante aquela pergunta dela. Eu sou budista, e vocês pregam aí o evangelho, essa religião de vocês? Mas toda a minha família é budista. O que é que você tem a dizer? Você prega essa religião aí? Eu disse, moça, com todo respeito e carinho, é a sua escolha, a senhora escolheu. Quero dizer que no Brasil são 250 mil seguidores de Buda.
Siddhartha, o Buda, ele surgiu 15 e poucos anos antes de Cristo ele nascer. Aí o pai o levou ele às suas orações para que ele chegasse a um alto grau, e fizeram dele, depois da morte, que ele morreu aos 80 anos, fizeram dele um deus, e até hoje muitos o adoram no Japão. A mesma coisa o maometismo, o Deus do Oriente Médio, e outros que se passaram por deuses, que alguém o canonizaram e fizeram dele deuses. Mas eu lhe pergunto, Buda ou Maomé ou outro qualquer ressuscitou ela calada? Nenhum ressuscitou, morreu e já era. Depois, quem é o Deus deles, senão o Deus eterno que eu estou pregando? Porque eles todos morreram. A senhora pode até dizer, mas Jesus veio depois dele, mas é antes dele. A Bíblia fala em Isaías. Lá em João, a Bíblia também diz, quando Deus usou João Batista, e ele disse, aquele que vem após mim, que é antes de mim. Para quem não é salvo não entende, como é que vem após mim antes de mim? Lá em Isaías está dizendo, maravilhoso, conselho, Deus forte, Pai, reai, da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Um filho se nos deu, um filho nos nasceu. Então pense, ele é antes de todas as coisas. Lá em Colossenses 1:15, ele é a imagem dos invisíveis, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Lá em João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, era Deus, se fez carne, habitou entre nós, Jesus, o eterno. Então Deus está acima de tudo e de todos. Antes que todos nós existisse, qualquer homem na terra ou até o universo, Ele criou, porque não tem começo nem fim, não existia nada, e do nada Ele fez tudo. Então, todas as nações e o universo tem que se inclinar para Ele, e depende dEle. É isso que eu lhe digo. Não estou aqui para ferir nem machucar ninguém. A senhora me fez a pergunta, eu estou respondendo. E ali, quando ela desceu naquele ponto de ônibus, eu também desci. Ali bem próximo à Avenida Bidê de Carvalho. Para que vocês entendam. Só existe um único Deus. Só. E dependemos dele, e o universo depende dele, o sol e a lua dependem dele. Harmônio, oxigênio e hidrogênio depende dele. Animais, seja reino espiritual, animal, depende dele. Todos é dependente dele. Ou se entrega e vive ele, ou vai se acabar sem ele. Não tem outro caminho. Eu disse, a única religião que ele mandou pregar foi essa: e de prega o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, eu disse a ela. Quem não crê, disse ele, já sabe o que vai acontecer. Então acabou-se. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 14:6, lá em João. Acabou-se, não tem outro caminho. Não existe intercessão entre Deus e o homem, senão Jesus Cristo homem. Está claro na palavra. Não existe mediador nem mediadora, é Ele que está lá, que traz o homem a Deus, quando esse mesmo se arrepende e se achega a Ele. Então Deus deu vitória àquela mulher, ela foi próspera, da linhagem dela veio Cristo nosso Senhor, e nem falei de Jefité, né? Filho de uma prostituta, aí Deus fez dele juiz, príncipe e general. Não tem quem possa entender a Deus. Deus é vitória, Deus é prumo, Deus é nível, mas também Ele é vitória, Ele é justiça, mas é vitória. Que Deus continue abençoando a igreja, peça mesmo que continue nos ajudando em oração. Essas foram as palavras que Deus colocou em meu coração, e assim foi dado para a igreja. Peço que a igreja ore também, porque eu vi uma cena impressionante. Eu sei que a igreja pode até ter visto também. Essa semana eu desci para tomar um café, umas 9 e pouca, 9h20 mais ou menos da noite, e quando eu ligo a televisão na cozinha, uma cena imoral no canal 4, uma novela nova que está passando aí, Beleza Fatal, né? Beleza Fatal, atores renomados,
um beijando o outro, acariciando o outro. Agora a criança, uma hora dessa, vendo aquela imoralidade. Não estou aqui ferindo e machucando, porque o vídeo que eu gravo vai para as plataformas digitais. Não estou aqui. Gostaria muito que as leis viesse rever isto aí, tivesse cuidado com as crianças brasileiras, com nossos filhos e netos, porque no futuro, se continuar assim, não vai ter mais homem macho, com a palavra macho, homem com H maiúsculo, nem mulher com M maiúsculo, porque vão querer ser homens. Tem que ter cuidado da lei, tem que estudar direito. Eu não estou aqui ferindo, mas também não posso apoiar, porque nós temos livre arbítrio, e tem uma coisa, estamos num país democrático. Não estou aqui ferindo nem machucando, mas a lei tem que rever isso aí, tem que ter cuidado. Há muito tempo atrás, uma música de Roberto Carlos não poderia sair, e foi até naquela época proibida, que dizia, né, desabotoar o botão da tua blusa. Ele dizia que a namorada foi proibido, porque não podia, os botões da blusa da própria namorada. Eu era bem jovem, mas hoje a imoralidade toma conta da televisão brasileira. Deus está irado com o Brasil, a espada vai descer no centro do Brasil. O Brasil se prepare, que vem Radaicho, comando pleito, que vem aperto. O Brasil se prepare, Deus, vou guardar aqueles que têm o meu nome, aqueles, a minha igreja subirá, mas vem aperto. Quando Deus fala em aperto, alguém não gosta, mas Deus diz, eu sou o que sou e não mudo, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus continue abençoando nosso querido pastor Mário Júnior. A poder sim, força e vigor, este sangue de Jesus. A poder sim.